Vamos lá? A nossa aula agora, vamos à continuidade da aula de vitaminas e minerais. Agora vamos falar sobre minerais sozinho. Então, quando eu falei sobre vitaminas, lembrem sempre do alfabeto. A, vitamina A, vitamina C, vitamina B, vitamina D, vitamina E. Quando falar em minerais, lembre da tabela periódica que a gente estudou lá no ensino médico. Lembra da tabelinha periódica onde tem ferro, magnésio, manganês, silício, selênio. Então, minerais, todos eles são nutrientes essenciais à nossa vida. E os minerais, eles são divididos por classificação. Por exemplo, a gente tem o ferro, que ele fornece ferro para o nosso organismo, cálcio é um mineral, magnésio é um mineral, e a gente faz essa dosagem através do exame de sangue para ver se a gente está dentro da normalidade. Todos eles são essenciais à nossa vida. Todos os minerais, todas as vitaminas. E eles não atuam somente na nutrição dos indivíduos, mas também desempenham papel específico fundamentais para o bom funcionamento do corpo humano, de uma maneira geral, dos animais precisa de nutrientes, as plantas precisam também de vitaminas e minerais. Então, todo ser vivo, né, precisa desses nutrientes. Então, nós vamos discutir agora, nesse momento, as doenças relacionadas às vitaminas, os minerais mais comuns e os alimentos de fonte de cada nutriente que evitam o aparecimento de doenças, né? Então, a resposta para muitos eventos que acontecem em nosso corpo está relacionado com a alimentação. Lembra que eu falei na aula introdutiva? Nós somos o que comemos. Se você se alimenta bem, você vai ter um corpo saudável, livre de doenças. Então, o que é minerais? Minerais são substâncias essenciais, essenciais é que não podem faltar ao bom funcionamento do metabolismo, participando da estrutura do organismo, constituído dos ossos, nosso organismo constituído dos ossos, e até mesmo integrado em reações direta ou indiretamente vitais da nossa vida, né? Por exemplo, a fotossíntese, a respiração. Então, os minerais, ele faz parte, né? São substâncias essenciais a um bom funcionamento de do corpo humano. Então, eles são substâncias inorgânicas, ou seja, não podem ser produzidas por seres humanos. Então, nós precisamos ingerir eles através da alimentação. Dessa forma, esses elementos, cada um apresentam propriedades químicas distintas, com cargas e afinidades moleculares particulares, foram durante milhões de anos se organizando, né? Não só na formação física, mas também na formação da matéria, mas também compartilhando os complexos, né, da sua biologia. Então, entre os mais conhecidos estão o cálcio, que vocês conhecem, o fósforo, o potássio, o enxofre. Lembra que eu falei ontem que o feijão era rico em enxofre? O sódio, o magnésio, o ferro, o cobre, o zinco, o selênio, o cromo e muitos outros minerais. Tem uma cadeia infinita, mas esses aqui são os essenciais em que vocês irão ver mais em exames de sangue. Vocês vão ver doenças desenvolvidas pela baixa ingestão desses nutrientes e quando tem também um excesso de potássio no organismo, um excesso de sódio. Quando a pessoa tem um excesso de sódio, ela passa a ser o quê? Hipertensa. Ela tem um excesso de sódio. Quando ela tem baixa de cálcio no organismo, ela tem osteoporose, artrite, artrose, né? Falta de magnésio, dor no corpo, cansaço, o próprio diabético, falta de ferro, anemia, falta de cobre, falta de zinco, doença na tireoide, queda de cabelo, unha fraca, selênio, falta de memória e assim vai, né? Eles todos são essenciais à nossa vida. Então, eles atuam como componentes importantes na formação e manutenção dos ossos do corpo humano, principalmente do fosfatato de cálcio. Através de sua ação, que as reações enzimáticas, lembra que a gente falou logo no início sobre enzima? São reguladas, participam da composição de algumas moléculas também orgânicas no nosso organismo. Então, devem ser ingeridos pelos alimentos. Quando comemos o alimento, devemos escolher os alimentos ricos em minerais.
Como o corpo não é capaz de produzir minerais, eles devem ser ingeridos através de uma alimentação que forneça quantidades adequadas desta substância, os minerais. Caso haja excesso, este será eliminado pelas fezes e pela urina. Né? Quando tem um excesso, o nosso organismo se responsabiliza em eliminar. Mas se for um excesso acima do normal, por exemplo, excesso de ferro, ele pode elevar a ferritina no nosso organismo e é prejudicial. É uma patologia que precisa ser cuidada, tá bom? Aqui nesse quadro comparativo, eu quero que vocês avaliem aqui, ó. Aqui são os sais minerais. A gente escolheu alguns, né, pra gente explorar. A sua importância, a deficiência, o que é que causa a deficiência e onde eu encontro, quais são as fontes alimentares. Então, vamos citar aqui o cálcio. O cálcio, ele é um mineral. Qual é a importância dele? Ele tem importância no esqueleto, dente, sangue e nos ossos do ser humano, certo? Tem muitas outras importâncias, mas a gente cita os principais. Existe alguma doença com a deficiência de cálcio? Aqui, ó, raquitismo, cárie dentária, problema sanguíneo e problema de osteoporose, de artrite e de artrose. As pessoas que têm fácil lesão, que quebram o braço, quebra a perna, de ter fraturas, ele também tem uma deficiência de cálcio. Onde eu posso encontrar? Nas carnes, em laticínios de origem animal e encontro também nos vegetais. No brócolis tem cálcio, no couve tem cálcio, nas castanhas, nas amêndoas, nos leites vegetais, leite de amêndoa, leite de arroz, leite de aveia tem, né? E também de origem animal, como as pessoas usam o leite do animal, tem, e também iogurtes tem cálcio, tá? Aqui é o cloro e o sódio, o fósforo, vamos aqui o ferro. Então, o ferro, ele é importante na hemoglobina e também para evitar anemia, né? A hemoglobina tem que estar dentro da normalidade. A sua deficiência pode causar o quê? Anemia. Anemia ferropriva. Onde eu encontro o ferro? Em carnes, legumes escuros, feijões. Eu encontro no brócolis, no couve, na beterraba, na ameixa, na passas, tudo a gente encontra ferro. E no conhecido feijão, né? Nosso feijãozinho. O iodo, ó, ele participa do crescimento, ele participa da tireoide. A nossa tireoide, ela precisa de iodo. A sua deficiência, ela pode causar nanismo, que é uma pessoa pequena, e retardo mental. Onde é que eu encontro? No sal ou nos peixes. Nosso sal, ó, de cozinha, por isso que toda casa tem que ter o sal. Até aquele sal refinado que é vendido, ele também tem uma partículazinha de iodo. Mas o sal que a gente deve estar procurando é o sal rosa da Himalaia, que ele é mais puro, tá? Ou o sal lácteo, o sal amargo, que eles também são saudáveis. O potássio, gente, ó, ele constitui a formação celular, ele evita cãibras. As pessoas que têm cãibra, comem banana, porque banana tem potássio. Qual é a sua deficiência? Desequilíbrio celular e cãibras, tá vendo? E as principais fontes, carnes, leites, frutas, todas as verduras, a maioria das verduras tem potássio. Por isso que o paciente renal, ele tem que retirar o potássio o máximo que ele puder dos vegetais. Ele tem que ferver as verduras, escorrer, jogar fora. Ele tem que assar as frutas, maçã, pera, abacaxi, mais cozido, mais assado, porque ele elimina esse excesso de potássio para o paciente renal. Quem é saudável tem que comer alimentos ricos em potássio. O fósforo e outros, vocês dão uma olhadinha, estudem bem esse quadrinho, tá? Então, são classificados como a tabela periódica que eu falei, tem muitos, 14 microminerais, ou chamado de oligoelementos também, que eles são divididos, né? Tem a sua cadeia que divide. A família do ferro, do zinco, do cobre, e tem a família do cálcio, fósforo, magnésio, sódio, que são na sua cadeiazinha lá, que é o macroelementos e os microelementos. Lembra que a gente falou dos macronutrientes, proteína, carboidrato, lipídio, e os micronutrientes, que é vitaminas, minerais, sais e água. E aqui é o microelementos. Quem são os microelementos? Cálcio, ó, aqui a sigla do cálcio, do potássio, do magnésio, do sódio, do cloro, né, do enxofre, do potássio. Então aqui tá as siglas dos nossos minerais.
Os micronutrientes aqui é o ferro, manganês, selênio, zinco, níquel, tem todos os nossos elementos aqui, são classificados em micro e em macro. Os elementos minerais têm muitos papéis essenciais, eles regulam a atividade de muitas enzimas, mantêm o equilíbrio do ácido básico no nosso organismo, a pressão osmótica, né, a pressão interna do nosso organismo, facilita a transferrina pela membrana de nutrientes essenciais, mantém aí a irritabilidade nervosa e muscular dentro do equilíbrio quando a gente ingere alimentos ricos em vitaminas e minerais. Aqui o sódio, o potássio, o iodo, ó, que ela participa da formação do hormônio da T3 e T4 da tireoide. Lembra que eu falei que o iodo ela tem relação direta? Ele previne hipotireoidismo. O flu previne cáries, que é bem conhecido, todo mundo sabe. Fontes, a gente sabe que é nos alimentos, frutas, verduras, encontra nossos minerais. Devemos inserir sempre na nossa alimentação, certo? Alimentos ricos em minerais são todos os alimentos. Então, fica aqui a dica para vocês estudarem, memorizar e passar a praticar, porque faz parte da nossa rotina se alimentar dos nossos vitaminas e dos nossos minerais.